Bom, vamos lá então. Em nome da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha e da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, iniciamos neste momento o encontro virtual sobre o talhar. Nosso objetivo, nesse primeiro momento, é construir ações e trazer algumas possibilidades para disseminar o talhar aqui no nosso município, envolvendo as escolas, a comunidade toda. Inclusive, né, todas as atividades que já foram desenvolvidas também anteriormente, todas elas vão ser, né, analisadas e vamos conversar sobre isso, para que nada se perca de tudo que foi feito até agora no nosso município. Então, damos as boas-vindas e agradecemos a presença das seguintes autoridades e entidades aqui representadas. Se depois eu esquecer de citar alguém, vocês podem escrever no chat ali ao lado também. Então, o nosso excelentíssimo prefeito municipal, César Ulian, o nosso presidente da Câmara de Vereadores, Clodomir José Rigo, extensivo, então, os colegas vereadores, secretário de Educação, Cultura e Desporto, Itamar Cruz Amarelo, o Fernando Menegatti, que é o professor e pesquisador da língua vêneta, nosso convidado, seja bem-vindo. O presidente da ASODITA, Associação dos Difusores do Talhar, Juvenal Dal Castel, a senhora Nedi Locatelli, representante do Comitê Nacional Gestor da Língua Talhar, a senhora presidente da Associação dos Professores de Flores da Cunha, Cristina Maria Boff, presidente da Associação dos Produtores de Arte e Cultura de Flores da Cunha, Vinícius Fiorese, representando o Círculo Vicentini de Flores da Cunha, o Pedro Ferrari, Associação da Museu, né? Presidente da Associação dos Amigos de Sospirola, Maria de Lourdes Fontana, não vi se ela chegou ainda aí. A presidente da Associação dos Amigos do Museu, né, Lorete Causa Paludo. Doutora Loremi Loridan Pencal, Linguística da Unicentro do Paraná. Rosângela Morello, do Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística, da Universidade Federal de Santa Catarina. Se tiver mais alguma entidade aqui também, por favor, podem anotar ali no chat. Se a gente não citou todos, me perdoem. Todos aqui, então, presentes nesta noite, queremos agradecer a presença e dizer assim que esse evento ele foi pensado pela comissão para atender algumas demandas da comunidade do nosso município e ter uma conversa, um bate-papo sobre as formas, né, ações, enfim, de disseminar o talhar no nosso município. A gente sabe que muito foi feito, mas que é algo que está dentro de nós e a gente gostaria muito que isso continuasse. Eu voltei a morar em Flores da Cunha com meu pai, né? Nasci em Caxias e eu não tive esse contato com a língua. E me faz muita falta isso. Eu sinto muito porque as pessoas, apesar de olharem o sobrenome da gente, dizem, nossa, tu é de Carli, não fala talhar? Não falo, não escrevo, entendo pouquíssimo. E esse é uma coisa que eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade de conviver e aprender, porque além de falar, é toda uma cultura que a gente está inserido também e que dá aquele ar de família, né, para a gente. É uma coisa muito, nossa, característica que eu gosto muito. E por isso, então, também motivada aí pela amiga Daniela Anziliero, não sei se ela está presente, a tratar um pouco desses assuntos que ela gostaria que tivesse na escola, porque ela também é uma amante do talhar, no italiano, ela também fez italiano, eu também já fiz italiano, mas o talhar em si eu não estudei. E o evento, então, ele tomou uma proporção bem grande, né? Nós conversamos aí com o Alex, e também foram mobilizadas pessoas do país todo, que também estão aí para contribuir, né, dar sugestões de como acontece essa disseminação em outras cidades. E nós não vamos tratar hoje especificamente da questão língua, né? Nós queremos tratar de ações que possam disseminar no nosso município, né, que venham a construir
uma posição de toda a comunidade que queira isso, que deseje isso e que ela permaneça. Por isso, todos vocês estão convidados aqui hoje para a gente dar ideias, sugestões, né? Porque a questão da língua a gente pode tratar em outra oportunidade e também convidar as pessoas que têm tanto da língua vêneta como do italiano, que tem essa diferenciação entre as línguas, né? E fazer momentos separados também de debate sobre esse assunto, porque é algo que não vai se esgotar hoje, né? Toda essa conversa. Então, após, como é que nós vamos funcionar, tá? A nossa reunião vai ser assim. Nós vamos passar, então, alguns depoimentos no início, né, das nossas autoridades que estão presentes. Depois, o professor Fernando, então, vai fazer a apresentação do projeto que ele coordena, né, de disseminação da língua vêneta. E também, aqueles que gostariam depois de participar, né, falar, já se inscrevam aqui no chatzinho ao lado, porque nós vamos ter que ver, assim, a ideia dessa reunião era durar no máximo 1h30, então pode ser que nem todos consigam falar hoje, mas a gente vai iniciar uma conversa hoje. Nós vamos ter que retomar isso, porque não vai se esgotar. Então, vamos ver conforme for andar do tempo, né, mas aí as primeiras, né, as pessoas que se inscreverem ali, vamos colocar umas 10 manifestações e sugestões aí para a comissão no tempo de 5 minutos para cada pessoa que quiser falar, tá? E então, ali por ordem de inscrição, quem for se inscrevendo, né, ali depois agora no chat pode colocar. Só deixa eu colocar aqui que teve mais pessoas que citaram aqui que estão presentes, do CPM de Antônio Prado, né, a Maria, que ela é do Colegiado da Diversidade Linguística do Rio Grande do Sul, o Sandro Giordani, que é do Círculo Trentino de Bento Gonçalves, a Maria também faz parte do Círculo Vicentino de Antônio Prado, né, Maria? A Noeli Soletti é professora de italiano em Nova Erechim, capital catarinense del italiano. Bom, então, o tempo é pouco, né? Mas vamos ter vários aí, e também a gente tem ciência que esse assunto não se esgotará, como a gente falou. Então, nós temos diversos pontos de vista, né, também sobre esse tema, e a ideia é começar agora a abordar um ponto de vista e depois a gente continua um outro encontro também. Para dar início, então, eu passo a palavra ao nosso prefeito municipal, César Uliani, então, para dar as boas-vindas a todos os presentes. Buonanotte a tutti. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Buonasera. O meu italiano, ele está um pouquinho enferrujado, mas que bom que a gente está retomando essa temática e como é bonito ver tantas pessoas juntas de várias localidades, inclusive do nosso país. Que honra poder ter todos vocês aqui presentes, né, de maneira especial. Cumprimento o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Clodo, a Silvana, também vereadora, o professor Fernando, que vai também conduzir um pouquinho mais os trabalhos conosco, os secretários municipais que se fazem presentes, também os presidentes das associações, entidades, professores, doutores, também as escolas que estão presentes. Para nós, enquanto município de Flores da Cunha, é uma alegria muito grande podermos estar juntos, eu digo, mexendo com as nossas emoções, porque eu me lembro da minha avó, a minha nona, né? A minha nona, porque essa era a nona, a outra era a avó, né? A nona era a que parlava só italiano, né? E já fazem anos que ela faleceu, né? E ela dizia, quando chegava alguém de fora, ela começava, né? A senhora parla... Daí ela já começava, né? Parla solo brasiliano. Então, né? Era uma linguagem do dia a dia. E como é bonito e ao mesmo tempo preocupante da gente ver que muito disso na minha geração, na geração de muitos de nós, acaba se perdendo esse costume de falar o dialeto, o italiano, né?
E como é bonito a gente ver que são várias linhagens, né, com a diversidade do próprio sotaque, da forma de falar, mas, na verdade, todos vêm da mesma origem. Então, línguas que se complementam e que contam histórias através da sua fala, né? Isso é muito bonito. Então, eu agradeço também a iniciativa da Silvana, a presidente da comissão, com os demais membros da comissão, por terem levantado esse desafio, esse debate tão salutar e tão necessário para que a gente possa desenvolver cada vez mais a nossa cultura, a nossa história. E eu digo de novo, né, mexe com as emoções de lembrar, de conversar com a nona, de escutar as frases dela, né? Então, é muito bonito, muito bonito. Parabéns mesmo, tenho certeza que será um excelente encontro e com certeza vamos sair dele muito mais animados, muito mais felizes em resgatar tanto da nossa história. Então, eu agradeço em nome do município de Flores da Cunha a todos que se fazem presentes na noite de hoje. Um grande estrucom a tutti, né? O estrucom eu ainda mantenho, que era uma fala que a minha nona também falava, né? Vem cá que te dá um estrucom. Então, é uma forma também da gente manter vivo, né, esse contato e essa essência histórica que a gente traz conosco. Então, um grande abraço e um excelente momento para todos nós. Obrigada, prefeito. Na verdade, não está tão enferrujado não, né? Porque nas reuniões tu sempre sai com algumas palavras em italiano, né? Então tá, passo a palavra agora para o presidente da Câmara de Flores da Cunha, o vereador Clodomir José Riga. Boa noite, pessoal. Boa noite, principalmente o prefeito, nossa autoridade máxima. Eu quero também cumprimentar a presidente Silvana da nossa comissão da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, o vereador Vitório, o vereador Ângelo, que fazem parte, e a todos que estão participando dessa reunião. Acho que é muito válido. Pouco tempo que eu tenho na política, eu lembro que o vereador Jorge, professor Jorge de Godoy, que está presente também, sempre defendeu essa tese lá na Câmara de Vereadores, e eu acho que é importantíssimo a nossa casa manter em cima de continuar com esse trabalho. Nós temos a nossa Flores da Cunha, é uma cidade tipicamente italiana, né? Eu convivo com meus pais, que eles falam muito o dialeto, então todos nós da família temos esse conhecimento. Infelizmente, na nossa família hoje aqui em casa a gente não pratica, mas é uma coisa que está se perdendo com o tempo. Então, esse trabalho que a Câmara de Vereadores, através da demanda que a população sempre nos pede, nos pergunta para que a gente trabalhe em cima dessa matéria. Então, a Câmara está fazendo esse trabalho, parabenizar a supercomissão, que está começando esse trabalho da Cunha, né, neste ano legislativo, para nós buscarmos essa demanda da nossa comunidade e depois, posteriormente, levarmos os projetos até o nosso executivo para ser executado aqui na nossa cidade, nas nossas escolas, enfim, tudo que for necessidade de usar esse dialeto, né, de manter essa escrita viva. Então, eu parabenizo mais uma vez a supercomissão e a todas as pessoas que aceitaram o convite para participar dessas reuniões. E dizer que hoje, devido à pandemia, principalmente, essa reunião online ela vai virar ativa na nossa sociedade, né? Todos os meios, hoje é a maneira mais fácil da gente poder, olha, uma reunião aqui a nível nacional, dá para se dizer, porque tem pessoas de vários estados participando e conversando todos sobre o mesmo assunto. Isso é a tecnologia que a gente tem que trazer ao nosso favor. Então, parabenizar e dizer que todos nós podemos ter um ótimo encontro. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Convido agora o secretário de Educação, Cultura e Desporto, senhor Itamar Brus Amarelo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim, ouvimos. Pode continuar. Que legal. Eu estou com um probleminha um pouco de internet aqui, mas tudo certo. Bem, eu gostaria de saudar, então, o prefeito municipal César Ulian,
saudar o presidente da Câmara de Vereadores, o Clodomir Rigo, saudar a presidente da comissão, a Silvana, e agradecer desde já o convite, né? E eu vejo que aqui, na verdade, eu gostaria de saudar a todos os demais, né? Porque eu vejo que todos são autoridades, né? Me deparei com um grupo muito seleto de pessoas que detêm um conhecimento muito grande sobre a matéria, né? E que dizer para vocês de que a educação sempre passa por desafios, né? A cultura da mesma forma, né? Nós temos os desafios da diversidade e nós temos os desafios da inclusão. Eu acho que esse diálogo é altamente salutar, como dizia o prefeito, né? É um início de conversa de que rumos a gente pode tomar para o Talhar na educação, na cultura, na própria sociedade, né? Hoje a gente trabalha com uma diversidade de culturas, né? Como é de conhecimento de todos, e um problema de inclusão, né? Então, eu acho que o trabalho que vai se desenvolver aqui é de grande valia, de grande importância, né? Eu agradeço a iniciativa também da Câmara de Vereadores por ter tomado essa iniciativa, né? E eu acho que a Secretaria da Educação também, queria dizer para vocês que a Secretaria da Educação está de portas abertas, né? E Para a noite. Valmor, tu poderia, por favor? Acho que travou do... Travou todas as noites, tu finge que tu não sabe. Tem que ligar para ela. E nos colocar à disposição pode que a gente desligar pode, como a Silvana falou. São temas, né? O meu, vocês estão me ouvindo? Oi, alguém está me ouvindo? Deu uma caída aí. Dá umas travadas na tua fala, secretário. Deu uma travada. Então tá, é que eu estou com um problema aqui na internet, então eu não vou tomar muito espaço de vocês, peço desculpas, tá? Então eu dizia que a gente tem um grande desafio, né, da diversidade que a gente tem de culturas, né, e também de inclusão. E o debate de hoje, que a conversa que se inicia hoje, como a Silvana bem colocou, é de grande valia para que a gente possa analisar, avaliar e ver qual o melhor destino que o tema nos propõe. Pessoal, muito obrigado. Eu vou ficar aqui ouvindo aqui agora os mestres, os doutores, os que detêm o conhecimento técnico em relação ao Talhar, né? E coloco a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto à disposição. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada, secretário. Convido agora, então, a diretora de Cultura, Natalina Flávia Francisconi, para falar conosco também, Natalina. Boa noite, pessoal. Eu quero cumprimentar todas as autoridades aí e realmente todos os que estão aqui são autoridades, né? A gente percebe que todo mundo que está envolvido nesse processo tem muito conhecimento a oferecer e a gente está aqui pronto para absorver tudo que for possível. Eu que sou das letras, eu tenho uma satisfação muito grande de acompanhar esse movimento, porque a gente dedica muito tempo de estudos na faculdade, né, de letras para essas manifestações linguísticas. Elas são vivas e não param de se transformar nunca. Então, é muito bom poder estar discutindo isso. São manifestações culturais, aqui essa da nossa região, com a imigração italiana e tudo mais, a gente tem formas de expressão interrelacionadas, né? Nada está andando sozinho, graças a Deus. A gente fica muito feliz que isso tudo se misture. Eu sou, como todos aqui, eu acho, carrego dois sobrenomes italianos, né, das minhas famílias, Risotto e Francisconi, mas eu tenho que dizer que também a gente se relaciona muito com o resto do mundo e eu gosto muito de uma frase de um cantautor uruguaio que chama Jorge Drexler,
que não é italiano, né? Que é judeu, que vem de outras etnias, e diz o seguinte, a frase: somos uma espécie em viagem, não temos pertences, só bagagem. Ou, como no bom italiano, de questa vita non si porta niente, solo quel que se sa e quel que se fa. Então, é dentro desse espírito que eu considero que o conhecimento que a gente vai poder compartilhar aqui hoje é aquilo que a gente vai carregar eternamente ao longo dos nossos dias e para os nossos herdeiros, sejam eles com qual vínculo tiverem, né? Então, desejo a todos um bom trabalho, agradeço pelo espaço, que a gente tenha uma noite muito produtiva. Obrigada. Obrigada, Natalina. Deixa eu cumprimentar também os colegas vereadores aqui, o Diego Tonetti também está presente, né? Vereador Diego. O vereador Ângelo também entrou. No dia 27 de abril de 2015, foi criada a Lei Municipal 3.180, que estabeleceu que o município de Flores da Cunha passasse a ter como língua cooficial o italiano. Formação linguística proveniente dos diversos dialetos falados pelos imigrantes italianos aqui estabelecidos e certificado pelo IFAM, como língua de referência cultural brasileira e patrimônio cultural imaterial do Brasil. Convidamos, então, o nosso autor da lei, né, na época, vereador Jorge Risson de Godoy, nosso Jorgito, aí também para a sua fala. Boa noite, Jorgito. Boa noite a todos e a todas, novamente. É uma alegria nós nos reunirmos, nos reencontrarmos para debater um tema tão importante, já que estamos tratando de uma língua cooficial dentro do município de Flores da Cunha. Os que me antecederam falaram muito bem, trouxeram a importância do resgate histórico, cultural, das memórias e, acima de tudo, a lembrança de que a língua é algo em movimento. É algo que, se nós não a resgatarmos, se nós não a registrarmos, nós corremos o risco de, pelo movimento do tempo, nós termos uma transformação tão grande de que ela acaba se perdendo e, com ela se perdendo, portanto, todos os indícios de cultura e de possibilidade de resgate de gerações, com muito sacrifício, com muita história, vieram para cá e ajudaram a desenvolver e construir uma Flores da Cunha tão forte, tão próspera quanto é. Eu costumo dizer que nós temos que olhar muito para o passado. Olhar para o passado com gratidão, porque efetivamente essas pessoas fizeram muito por todos nós. Que se prossiga essa caminhada. A Lorete está aí, eu me lembro de quando nós nos reunimos lá no auditório do Espaço Cultural São José, para debater as ações. Sabemos que o legislativo ele é extremamente limitado, ele faz a discussão, ele faz a reflexão, mas a execução, prefeito César, compete ao executivo, principalmente secretário Itamar, Secretaria Municipal de Educação, Natalina, minha comadre, com o Departamento de Cultura. Vocês é que terão a incumbência de fazer com que esse projeto de lei se torne algo efetivamente vivo na comunidade. Porque o discurso ele é bonito, mas ele precisa de ação. A ação precisa de recursos e, principalmente, precisa de planejamento. Com planejamento, recursos e engajamento da comunidade, eu não tenho dúvidas que este projeto vai efetivamente, né, Lorete, sair do nosso sonho, das nossas discussões e se tornar algo efetivamente concreto no município. Não precisam grandes coisas. Eu acho que nós temos que ter uma utopia, sim, um sonho grande, sim, mas precisamos começar de pequenos passos, com pequenas ações, pequenos projetos, pequenos resgates, para que depois esse nosso fazer pequeno se transforme realmente numa solidez muito grande para aquilo que está por vir para as próximas gerações. Quando elaborei o projeto, pensei na história, no resgate, mas também pensei num legado para as próximas gerações que estão vindo. O município está se transformando. Nós temos outras culturas adentrando o nosso município e que também precisam ser inseridas dentro desse contexto, porque também são importantes para o município de Flores da Cunha. Então, a soma dessas culturas é que pode efetivamente traduzir uma grandeza para o município de Flores da Cunha. Fazendo uma metáfora, e para finalizar, o italiano é um grande guarda-chuva.
Embaixo dele nós temos várias culturas, várias línguas que compõem este conjunto todo, que precisa todas elas, dadas suas importâncias, serem preservadas, serem resgatadas e serem trabalhadas da melhor maneira possível, não da forma de imposição, mas da forma de uma conquista amorosa no seu fazer. Parabéns, belíssima reunião, e que possamos sair daqui fortalecidos com ações positivas para o projeto do Talhã dentro do município de Flores da Cunha. Obrigada, Jorge, que legal, belas palavras. Isso, a Natalina, eu vi ali concordando, porque eu já conversei com ela defende isso muito, né, Natalina, das diversas culturas que a gente tem que inserir na nossa comunidade. Os colegas vereadores da comissão, o diretor Vitório também dá uma palavrinha, porque acho que o Ângelo caiu agora de novo a conexão dele. Primeiramente, então, boa noite a todos. É um prazer estar falando com esse seleto grupo de pessoas. Gostaria de me somar a esse grupo, dizer de que toda a história que foi até agora construída, ela deve ser preservada, ela deve ser uma manifestação viva das pessoas, e todo o trabalho que foi construído até então pelo grupo de pessoas aqui de Flores da Cunha deve ser levado em conta, e a partir de agora soma-se a isso mais ações para que se fortaleça ainda mais essa língua tão maravilhosa que é questo qua Talhã. Então, essas palavras que eu quero dizer, que nos fortalecemos e nos unamos para fazer uma língua que é nossa e que ela se frutifique e que ela se ganhe mais corpo na nossa caminhada. Obrigado a todos e tenhamos todos uma boa reunião. Então tá, vamos agora passar a palavra para o nosso convidado, né, o professor Fernando Menegatti, que ele vai falar um pouquinho da experiência dele na difusão da língua vêneta. Então, acho que deixa para uma outra oportunidade a questão, mas ele também pode explicar, né, a questão da língua vêneta, depois também os demais vão falar sobre especificamente o Talhã, mas ele está aqui mais para falar da experiência de disseminação, de como ele faz, né, também levar a língua vêneta para a comunidade, para que as pessoas tenham acesso e que elas queiram, né, se inseridas nisso, como é o nosso objetivo aqui em Flores, que a comunidade sinta cada vez mais o desejo de ter o Talhã vivo, presente entre nós, né, nas nossas atividades, nos nossos eventos, e que seja também uma forma de atrair pessoas a visitarem Flores da Cunha. Isso também pode ser utilizado muito no turismo, porque as pessoas querem conhecer a cultura dos locais. Então, Fernando, já te passo a palavra, agradeço desde já a tua atenção, sempre conosco, a tua disponibilidade, e está contigo, então, a chave aí para te falar. Bene, grazie tanto, buonasera a tutti, e ora cominciamo a parlare um fiá sobre a nossa língua, da nossa cultura. Então, vamos falar um pouco, né, sobre a nossa língua, a nossa cultura. Está tudo interligado, né? Todo mundo que falou aqui, enfim, falaram coisas exatas, né? Coisas corretas sobre justamente aquilo que a gente pretende discutir, né? Que ao menos eu fui convidado, né, com esse propósito de fazer uma discussão mais aberta, né? Para a gente conseguir construir juntos, né? Enfim, um futuro melhor sobre isso, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a senhora vereadora Silvana De Carli, né? Principalmente a Comissão de Educação, Agricultura, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, cumprimentar o senhor prefeito César Ulian, todos, né, da comunidade do município e principalmente também os participantes, as pessoas que estão conosco hoje. Então, eu gostaria de, ao passar do tempo que eu vá me apresentando, também contando um pouco sobre a minha história e um pouco sobre o trabalho que eu faço, sim, com o macro, digamos, o macroambiente da língua vêneta, e que ele acaba pegando também essa questão do Talhã, né? Eu sou o Fernando Menegatti, né? Como vocês sabem, eu trabalho, por exemplo, no projeto Talhã, faço parte do projeto Talhã da Universidade Federal de Santa Maria, um projeto coordenado pelo professor Marcos Daniel Zancan, onde a gente desenvolve várias atividades lá dentro,
voltadas mais para esse campo da extensão, né? Então, muitas atividades com os alunos e com a comunidade. Então, é sempre com esse olhar de levar a língua e levar a cultura para a comunidade, né? Que eu concordo muito com isso. Acredito que sim, a gente precisa fazer pesquisas, óbvio, dentro da universidade, mas isso não pode ficar restrito à universidade. A gente tem que fazer com que a comunidade participe disso e leve, né, os resultados e traga, né, as coisas para dentro desse universo. Então, obviamente, agora estamos desenvolvendo outro projeto lá dentro da Universidade Federal de Santa Maria, que ele é voltado mais para essa questão mesmo de registro, né, tradução de livros, de artigos acadêmicos, científicos, enfim. É um projeto que é novo, que ele ainda está em andamento, então, portanto, é algo que também tem muito a contribuir, né, com a nossa língua, com a nossa cultura. Tem um projeto Lengua Mari, que foi um projeto meu, né, que eu fiz, digamos, autônomo, de modo independente, que eu ensino, né? Eu ensino principalmente língua vêneta, focada nesse macroambiente da língua vêneta. Para as pessoas, eu pretendo falar sobre ele um pouquinho mais ao decorrer, né? Então, eu também atuo no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, trabalho vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, sempre com esse foco de lidar com a comunidade, e aí a gente também desenvolve essas diversas atividades, sempre buscando as pessoas, né? Sempre buscando atender as pessoas e o que elas precisam, né? O que elas desejam, enfim, que venha de dentro desse ambiente acadêmico, né? Então, contando um pouco da minha história, eu sou daqui de Bento Gonçalves, enfim, como muitas pessoas, como todos vocês, eu nasci, né, num ambiente de família italiana, então as pessoas falavam, né? O meu pai e a minha mãe falavam a língua, todos os meus tios, né, falam a língua, todos os meus parentes falavam, e eu cresci nesse ambiente, né? Um ambiente, sim, que era legal, porque eu aprendi a falar o português e eu tive uma base também, né, do italiano, enfim, eu tive essa base, mas havia muito preconceito, né? Houve muito preconceito, principalmente no tempo de Getúlio Vargas, quando teve a proibição e toda aquela história que aconteceu também na Itália com as línguas regionais deles lá, só que com o Mussolini, né? Então, o que acontece? Esse preconceito foi passado para nós, para a nossa geração. Eu sou da casa dos 30, e eu posso dizer isso também porque os meus alunos, eles são mais ou menos nessa faixa, dos 20 aos 30, e mais ou menos a gente tem a mesma história. Então, o que acontece? Esse idioma, ele não foi transmitido de um jeito satisfatório para nós, porque os pais não queriam, né? Ou, enfim, tinham medo que os filhos fossem maltratados na escola, que fossem zombados ou que não aprendessem direito o português. Enfim, uma série de prejuízos que foram causados à nossa cultura que até hoje, infelizmente, ainda não foram ressarcidos, né? Então, o que acontece? Eu cresci, ao passar do tempo, né? Eu cresci, obviamente, a influência dos meus amigos foi mais o português. Eu acabei meio esquecendo dessa língua por um bom tempo, né? Um período de tempo, assim. Então, infelizmente, os meus pais já faleceram, e eles faleceram muito cedo, e por conta, né, desse falecimento e de toda essa rica cultura que eles tinham, que eles carregavam, foi que eu decidi, né, ir muito mais a fundo nisso, estudar muito mais, e, enfim, mesmo porque eu quero honrar, né, porque essa foi a única herança que eles me deixaram. Então, esse é um compromisso que eu tenho, não somente com o nosso povo, enfim, mas é uma herança minha, e eu acho que fazendo isso eu estou respeitando a imagem deles e não só ajudando as pessoas, mas também como fazendo com que eu respeite a imagem que eles deixaram, enfim, a vida que eles não estão mais aí, né? Então a gente precisa ter essa memória também. É um jeito que eu me lembro deles, falando a língua, ensinando a língua, pesquisando sobre a língua. Acho que é um jeito que eu tenho para me lembrar deles, né? Enfim, então avançando um pouco na história, eu fui morar, né, no Vêneto em 2019. Então, no Vêneto, lá eu fiz alguns cursos, né, voltados para essa questão da língua vêneta, que ela conversa muito, né, com o nosso italiano aqui. Então, eu fui absorvendo algumas coisas na prática. Obviamente, eu já fui para lá já sabendo, né, falar o italiano, e não tão, né, fluente assim. Mas, então, eu fui fazendo alguns cursos e absorvendo coisas na prática, porque 100% do meu tempo eu não falava italiano, eu falava sempre, né, o italiano, enfim, fui me aprofundando no Vêneto também. Eu fui falando com as pessoas, fiz diversos amigos nessas áreas, e isso
me concebeu, assim, digamos, uma experiência muito bacana, muito rica nesse tempo que eu fiquei lá. Tanto que me abriram algumas portas interessantes. Eu participei do projeto onde se desenvolveu o aplicativo de mensagens Telegram em língua vêneta, né, que se foi desenvolvido lá. Eles tinham um grupo de várias pessoas das várias províncias lá, e, obviamente, tinham pessoas de fora, né, onde ainda se fala essa língua ou línguas irmãs, né, línguas que têm a ver. Então, tinha esse grupo, eu fiz parte desse grupo, a gente desenvolveu aí, então, o Telegram em língua vêneta. Eu fiz parte do projeto da exposição, né, que foi apresentado em toda aquela região sobre a história da língua dos vênetos. Eu tenho os links aqui, eu posso mandar para vocês depois, para verem melhor sobre isso. E agora, né, a gente está desenvolvendo também, em fase de conclusão, o Facebook, né, em língua vêneta. Então, para quem não é muito familiarizado com essa questão da língua vêneta, enfim, o Talian ele carrega uma base muito significativa de vêneto. Então, é uma coisa que a gente já se sente em casa, já se sente assim, eu cheguei lá, as pessoas já falavam, eles praticamente era uma coisa bem familiar, assim, uma coisa de família, não tive muito problema quanto a isso. Então, o que acontece? Também eu participei desse projeto da inserção do vêneto no aplicativo SwiftKey, que é o teclado onde eles utilizam para escrever o vêneto. Não existia nenhum teclado, né, voltado para a língua, porque não é só os caracteres, mas também é um repertório inteiro que tem ali dentro de mais de 50, 60 milhões de palavras ali, né, na língua, que é preciso para o falante que está principalmente aprendendo, ele ir lá e se escreve alguma coisa errada, ou se não sabe, ele coloca metade da palavra, ele já tem a informação ali na hora. Ele vai se autocorrigindo ao passar do tempo. Enfim, nisso eu fui convidado também para falar na segunda Convenção Internacional sobre a Língua Vêneta. Então ali se reúnem diversos pesquisadores, né, linguistas, enfim, principalmente voltados a essa questão das línguas minoritárias de diversas partes do mundo, e principalmente da Itália. Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer linguistas que trabalham com a questão não só do vêneto lá, né, mas com a questão do lombardo, né, das variantes de lombardo, o bergamasco, o milanês, enfim. Também outra língua, né, que a gente tinha aqui, que era muito mais falada uma vez, hoje a gente tem alguns falantes, mas é um pouco menos, o friulano, né, o nosso furlã. Então, foi uma experiência muito legal. Eu também conheci o Dr. Christopher Mosley, que foi nada mais, nada menos aqui, o autor do Atlas da Unesco das Línguas Ameaçadas, né? Nesse Atlas está lá a língua vêneta, registrada pelo ISO 639/3 VEC, código VEC. Então, foi um ambiente muito propício para eu começar a desenvolver alguns pensamentos de como eu poderia trabalhar com isso no Brasil, como é que eu poderia levar isso para o Brasil. Foi nesse mesmo encontro, né, nesses dias aí, que eu conheci o doutor Tilbert Stegmann, que é um professor, enfim, da Universidade de Frankfurt, e que, enfim, eles acabaram fazendo, junto, obviamente, com os pesquisadores do vêneto, esse manual da ortografia, da gramática da língua vêneta, né? Então, esse manual, ele veio a contribuir muito, esse é o primeiro manual universitário escrito em língua vêneta. Então, eles têm, através disso, eles conseguiram conceber, por aquela lei, né, do vêneto, essa gramática da língua vêneta, que contempla, então, trabalha sobre o sistema do vêneto, não só, obviamente, a gramática, o sistema, a ortografia, e coloca, o mais interessante, coloca em confronto o vêneto com todas as outras línguas neolatinas, o português, o espanhol, o romeno, enfim, o francês. A gente vai aprendendo também outras línguas a partir do momento que a gente já conhece o vêneto, eles querem falar isso, a partir do momento que a gente conhece o vêneto, nós temos a possibilidade de aprender outras línguas do modo mais fácil, né? Então, dando andamento aqui, eu comecei a desenvolver, né, a partir daquele momento, esse material de como que eu poderia dar essas aulas, né, voltadas para a língua vêneta, que é falada no Vêneto, nas regiões, não só no Vêneto, mas algumas outras regiões ali da Itália também, se fala algumas variantes do Vêneto, na Croácia, Eslovênia, Canadá, Austrália, México, Argentina, enfim, em vários outros lugares, né, para onde foram os nossos imigrantes, e visto, né, pegando esse mote, visto que a língua vêneta é o principal elemento formador do Talian, então eu tentei pensar como é que eu poderia juntar isso, né? Ensinar uma perspectiva que contemplasse, sim,
digamos, um ambiente de micro-região, que seria o nosso aqui dentro das nossas regiões que a gente fala italiano, e que eu pudesse expandir isso um pouco mais também quanto ao Vêneto e juntar essas duas falas, né, que são nossas e que são interessantes. Enfim, o italiano é muito mais nosso, né, porque é típico daqui. Então, trabalhando nesse contexto do italiano, mais esse macro ambiente da língua vêneta, é que eu vi que eu poderia oportunizar um pouco mais esse conhecimento amplo, né? Sim, desenvolver, pegar o vocabulário que a gente tem aqui, né? Muito do vocabulário, às vezes, alguns alunos já chegam, já sabem alguma coisa, nem tanto porque são jovens, então eles já perderam muito disso, praticamente a língua nessa faixa etária já está extinta, infelizmente, mas eles sabem algumas coisas, algumas palavras perdidas por aí. Então, e conseguir enriquecer ainda mais isso, né? Fazer com que eu consiga contribuir nesse macro sistema, esse macro ambiente da língua vêneta, né? Então, o que acontece? Através desse sistema do manual universal da língua vêneta, onde se encontra a grafia, né, a gramática, eu consigo, sim, ter a decodificação do vêneto, mas eu também consigo visualizar muita coisa que antes era um mistério no italiano, né? Sabendo que o italiano tem uma base muito considerável do vêneto. Então, eu consigo explicar essas duas partes que são muito interessantes, juntando uma à outra e, ao mesmo tempo, fazendo essa união entre nós e eles que estão lá, né? Que é isso que o jovem, ele procura quando ele vem fazer o curso. Então, sempre com essa visão, né? O meu projeto, o Projeto Língua Mare, ele vem com essa visão de sempre tentar inserir os falantes, né? Nesse ambiente que, sim, ele é nosso, ele é internacional, mas que ele pode ser explorado também internacionalmente, e o uso, obviamente, ajuda dessa grafia internacional da língua vêneta, que vem sendo ensinada nesses diversos lugares ali, tá? Então, obviamente, já está sendo ensinada em diversas regiões, né, do Vêneto, na Itália, na Eslovênia, na Croácia, com o respaldo da Lei número 8 de 2007, lá do governo do Vêneto, e eu mesmo fiz algumas visitas a escolas lá. Eu fui professor convidado, por exemplo, da escola Giacomo Zanella de Vicenza. Eu pude ver com os meus próprios olhos, eu tenho registro disso, né? Então é muito bacana ver as crianças que, enfim, da faixa etária dos 5 até os 8 ou 9, e muitos estrangeiros também, sendo que era essa questão que a gente estava conversando aqui antes, né? Que foi levantada. Muitos estrangeiros que faziam parte da classe, da aula de língua vêneta deles lá. Então, não é só porque a pessoa não tem a origem, é que ela não pode aprender, ela tem que ser inserida nesse contexto, porque esse é um contexto fundador dos nossos municípios, né? Então, esse é o correto, ela precisa conhecer a cultura até mesmo para aprender a respeitá-la. Às vezes a gente tem um problema com isso também, com a pessoa que vem de fora, tem uma imagem que não entende direito e acaba fomentando, às vezes, um certo preconceito, enfim, linguístico e toda essa questão aí. Então, voltando ao Brasil, é que, né, eu começo a trabalhar com essa questão do projeto Língua Mare, com as aulas, né, fiz turmas de associações italianas, algumas escolas também, oficinas, principalmente agora, nesse período de pandemia, por ensino remoto, né? Então, já formei algumas turmas. A gente tem aí o Sandro, do Círculo Trentino, que, se não me engano, a gente formou 6 turmas aí. Também foi um projeto bem bacana, as pessoas gostaram muito, muito mesmo. Então, alunos que são de diversos lugares. Muitos desses alunos estão aqui, né? Alunos de São Paulo, estão aqui na nossa reunião, convidei eles. São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais. Enfim, são pessoas que são descendentes. A gente vê que tem um macroambiente no Brasil inteiro, que eles são descendentes, que eles perderam essa língua porque ninguém ensinou, enfim, ou outras variantes, e eles querem aprender, e eles trazem já uma bagagem muito interessante deles também, né? E algo em comum, como eu já tinha dito para vocês, a maioria dos meus alunos são jovens. Eu foco um pouco mais nos jovens, porque eu acredito que é uma faixa que está realmente defasada nesse contexto, porque eu me incluo nisso, enfim, antes de estudar e pesquisar, como eu disse para vocês, era algo que estava, lamentavelmente, morrendo, né?
Eu praticamente não sabia falar mais quase nada. Então, é uma demanda que vem desse contexto, né, atualizado. Esse contexto, os jovens, eles querem coisas atualizadas sobre a língua, eles querem sempre informação interativa e cativante o tempo inteiro, disponibilidade principalmente 24 horas por dia, praticamente. Eu falo com eles nos grupos, a gente tem essa questão, né, da imersão do aluno, e é uma imersão que, no meu caso, no meu projeto, eu não faço só nacionalmente, eu sim faço uma imersão com eles internacionalmente. Toda uma vez por mês eu convido palestrantes do Vêneto ou de outras regiões, né? Por exemplo, pessoal do México que fala, enfim, professores que falam Vêneto, para eles terem esse contato e verem que não é um dialeto, né? Não é tanto lá quanto aqui, não é um dialeto, mas é sim uma língua. É uma língua que tem, obviamente, uma história vasta, uma história longa, tanto aqui no Brasil quanto lá na Europa, quanto no Vêneto, né? Para quem não conhece, né, Sereníssima República de Veneza, uma das repúblicas mais antigas que pertenceu a muitos dos nossos ancestrais, e a língua falada ali, além do latim, era o vêneto, que deu essa base forte também para o italiano. Então, não é dialeto, tanto aqui quanto lá, é uma língua assim, muito antiga, que vem antes desse conceito do italiano, né? O italiano foi pego lá da Toscana, da língua de Dante Alighieri. Então, com isso, a gente vai quebrando essas barreiras, né? E o aluno jovem, ele tem esse perfil, ele, na verdade, ele quer viajar, né? Ele quer morar lá, ele quer estudar lá no Vêneto, ele quer fazer amigos lá, ele quer ter contatos, ele quer fazer projetos na língua, né? Ele quer ter essa troca real, ele não quer ficar só aqui. Então, ele quer uma perspectiva que ela, sim, ela começa aqui do nosso micro, mas que ela expanda, ela vá para o macro. Então, é um projeto, enfim, que precisa de uma demanda, bastante trabalho, mas, enfim, é para isso que a gente está aqui, né? Então, se encaminhando um pouco para o final da minha fala, né? Eu sou de uma geração, como eu falei para vocês, né, que a cultura dos imigrantes, infelizmente, está sendo esquecida, né, pelos mais jovens, e a língua praticamente morreu, assim, principalmente as pessoas mais novas do que eu. Aqui em cidades maiores, eu ouvi alguém falar que em Flores da Cunha estão chegando outras pessoas, né, outras etnias, isso é normal, isso vai acontecer. Em Bento Gonçalves, assim como Caxias, estão numa fase muito mais apurada disso, né? Aqui já convivemos com diversas outras etnias e, obviamente, se tem o seu lado bom disso, tem um lado bom, mas o outro lado é que se a gente não investe na nossa cultura, na nossa língua, a gente vai acabando perdendo e cada vez perdendo mais, porque as outras influências são diversas e a gente não consegue manter isso. Então, é bom que a gente crie a gente comece a partir de agora, porque já muito se perdeu, infelizmente, né? Então, obviamente que meu trabalho, né, finalizando, ele sempre tende a buscar por essa perspectiva da unificação entre o italiano e o vêneto, nós e eles lá na Europa, não só eles lá na Europa, mas como todos os outros falantes espalhados aí pelo mundo, que eu já citei para vocês. E para quê? Para a gente conseguir fortalecer um vínculo, né? A partir do momento que a gente fortalece um vínculo, que não é só entre nós aqui, mas sim um vínculo internacional, que a gente está perdendo muito com isso, né? Esse vínculo vai permanecer. Esse vínculo, eu acredito que permaneça, né? Então, porque a gente consegue desenvolver coisas, por exemplo, como intercâmbio estudantil, né? Intercâmbio acadêmico, pautado em cima da linha do italiano, pautado em cima do vêneto, e, obviamente, um intercâmbio profissional, por que não, né? Se reclamava muito disso, por exemplo, lá, quando eu estava lá, pois é, a gente tem tanto em comum, porque que, né, a gente, principalmente, não sei, a gente não começa a desenvolver alguma coisa, intercâmbio profissional, empresas. Então, eu acredito fortemente que a gente precisa trabalhar unido, né, unificado e não separado. Muito obrigado. Fernando, obrigada pelas suas contribuições e bem ao encontro, né, do que a nossa realidade agora se apresenta. Da faixa etária, né, mais dos 60 ainda está vivo, né, nas pessoas, e os novos, eles também querem, mas eles têm uma forma diferente de aprender isso, né, as novas tecnologias estão aí, já está inserido nesse meio que é a forma de se comunicar, de aprender diferente, né, que precisa também ser pensada nesse meio.
A tua contribuição foi bem valiosa nesse sentido, e uma outra contribuição que a gente vai ter que pensar e trazer um convidado é realmente focado nas crianças também, né? Porque cada segmento tem uma forma de aprender, tem uma forma, e a Fátima Caldarte já fez essas atividades, né, junto com o Alex também, ela me contou, que eles iam lá no Casarão dos Veronesi, e com a nona ensinando a fazer o Ioline, e ela traduzindo o talhar, né, que a nona falava. Então, são formas que a gente vai agora ter oportunidade, né, após a explanação do Fernando, de sugerir, né, de dar ideias de como a gente pode retomar atividades, construir novas ideias e tentar levar isso ao maior número de pessoas possíveis no nosso município. Isso, sim, é claro, todo mundo achar interessante, mas eu acredito que sim, né, porque todos que estão aqui estão querendo que essa cultura, essa língua permaneça viva no nosso município. Então, conforme a gente combinou, agora nós teríamos ainda mais uma meia hora, se nós continuarmos, né, no nosso horário previsto de 21 horas, para as manifestações. Então, nós teríamos aí as pessoas que já se inscreveram, tem o Alex Eberle, né, que começou o primeiro inscrito aqui, o programa, que é do programa Parla Talhar. O Alex fala, depois tem o Juvenal e a Anedi também. Depois, a Loreni também. E depois tem mais alguém que queira falar, comentar, né? Pode ir se inscrevendo aqui no chatzinho do lado, certo? Buonasera a tutti quanti. É uma grande alegria estarmos aqui retomando o Talhar, né? Essa discussão em toda a sociedade florense, né? Então, além de, como bem falou a Silvana e o diretor Vitória também, além de coisas novas, é sempre importante nós vermos o que já foi feito, o que pode continuar sendo feito também, né? As pessoas se darem por conta do que já vem sendo feito. Então, e duas coisas bem importantes, que eu acho que qualquer coisa que a gente vá fazer, ação, enfim, políticas públicas que a gente vá fazer, ou por iniciativa de entidades, qualquer que seja, nós vamos focar sempre em estimular quem já sabe a falar. Nós, às vezes, focamos muito a pessoa que quer aprender, mas e a pessoa que já sabe falar também, estimular ela a falar essa língua, né? Então, ao encontro disso, vem o nosso programa Parla Talhar, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 8 às 9, na Rádio Solaris, e está presente, acho ainda, eu estou pelo celular, não consigo ver o Maurício Pauletti, que, como diz a Dona Maria, é a menina dos olhos do seu Maurício, esse programa, que deriva lá do Parla Veneto, né, da década de 80, 90, que ele fazia, e por um longo período de tempo ele praticamente carregou essa bandeira sozinho, né, mas agora estamos aí carregando esse programa, que também está nas redes sociais, indo ao encontro disso, né, que o Fernando também falou, de possibilitar também que isso aí ande, que vá para outros estados, porque às vezes só pela rádio a gente não consegue, né? Então, estar no Facebook, fazendo as transmissões, isso é muito importante. E sempre com a colaboração, o pessoal gosta de participar. Então, o que eu acredito que, né, para não me estender muito também, mas todas as oficinas, programa de rádio, qualquer coisa, a gente tem que estar... Nós estamos aqui num exemplo, ser modernizado, a gente precisa entrar nesse mundo digital, né? Então é por isso que também tem a Associação dos Amigos do Museu, que está aí com o projeto Nadir Blanc, né, que a gente gostaria muito de fazer presencial as aulas, enfim, mas talvez a gente vai ter que migrar para esse espaço mais virtual, né? Então, vamos lá, na medida do possível, ia reativando. Eu anotei aqui concursos de piadas em italiano que eram feitos, os filós que foram feitos lá acredito que a Giselice está aí, lá no Alfredo Chaves, que foram feitos diversas vezes. Nós temos a nota de Chacole da Associação dos Amigos do Museu, que é anual, a gente poderia ampliar para daqui a pouco uma vez por mês, enfim, né? A Camila também tem a nossa ideia de fazer os filós, quem sabe, né, desse grupo aqui saia uma live semanal para falar italiano e imparar a fare artesanato e tudo aquilo que vuol, né? Então, agradeço aí o espaço
e vamos juntos construir e manter a nossa língua viva. Obrigada, Alex, pela tua contribuição. Essa reunião está gravando também, tá? Depois a gente vai fazer uma ata, um resumo dela para, na sequência dos trabalhos da comissão, montar um relatóriozinho para enviar para o executivo. Eu estou aqui somente como mediadora, vocês viram que me parlo niente, né? Vou convidar agora, então, o presidente da Sodita, o Juvenal, para conversar conosco. Juvenal, bem-vindo. Buonasera Silvana, buonasera prefeito William, presidente della Camera Clodomir Rigo e gli altri noi saluto mia perché sennò passiamo via delle 9 stasera. Ma chi si senta tutti salutati e ringrazio la presenza di tutti quanti che siamo qua. Da mia parte mi ha dato l'affaro qui della Sodita di dire cosa che è un pochettino della nostra storia e dire cosa che è stato successo e quel che noi cerchiamo di portare avanti, di offrire per portare avanti la lingua. Então, todo mundo sabe que a língua italiana é uma língua que veio lá do norte da Itália, perché quando i bellunesi, trentini, vicentini, friulani, bergamaschi, tremonesi, toscani, piemontesi, gente del Veneto e di tutti i posti d'Italia, e chegava a misturar su, mescolar nel navio, e chegava costretti a capirsi. Allora c'aveva via qualche parola di uno e dell'altro, né? Spedire un impressimo, algumas palavras para poderem se entender. E nisso, quando chegaram ao Brasil, ainda encontraram mais o português, da onde, nessa enculturação, nesse contato linguístico, se completou, então, a formação do italiano. Da per dire che in 65 anni, più o meno, si parlava solo italiano, quanto la nostra gente. E no início dos anos 40, como o Menegatti já falou, que foi proibido, e em seguida terminou a proibição, mas veio o coionamento. E eles começaram a chamar-me de baúque, de gente rústica, né, como se o italiano fosse uma língua de gente ignorante. Agora eu pergunto assim, como é que pode ser uma língua de gente ignorante, sabendo que nós tivemos, né, um desenvolvimento tão grande econômico e social nessa região, né? Então, na verdade, ignorância foi proibir a língua dos nossos nonos, porque se eles fossem ignorantes, não teria tido tanto progresso essa região, que é muito visível, principalmente em Flores da Cunha. Essa é a prova mais contundente, né, da injustiça que foi cometida com os nossos nonos, os nossos pais. Em 1924, o Estafeta Rio-Grandense, né, ele começou a registrar a língua italiana através do nosso grande personagem épico, Nanetto Pipetta, com Achilles Bernardi. Na sequência, uma dezena de edições de livros aconteceram e mais de uma centena de obras de escritores durante um século passaram a registrar a oralidade do italiano de forma escrita. E como reação a esse deboche que o italiano sofreu, né, a esses ataques de desvalorização da língua, um grupo importante de intelectuais na década de 80, 90 em diante, com Frei Stravinsky, Paulo Masolini, Frei Ruvilio Costa, Honorio Tonial, Tarsílio Zatto, Júlio Posenato, que temos a honra de ter ele aqui presente agora, um dos sistematizadores da grafia, o Clide Lazarotto, o Teatro Misericoloni e outros, no intuito de recuperar, né, a autoestima dos nossos falantes, passaram, além de representar, escrever, publicar livros em italiano, se mobilizaram, né, de uma forma organizada, através de entidades, associações, prefeituras, gestionando politicamente com vereadores, deputados, federais, governadores, para que o italiano fosse reconhecido pelo governo do Brasil como língua e patrimônio imaterial brasileiro. Isso é bom lembrar porque daqui a pouco a gente esquece até que Flores da Cunha, o italiano é a língua cooficial, né, com o passar do tempo. Se a gente não movimenta, a gente esquece. Então, foi uma luta intensa, quase que insana, eu diria, né? Até que o italiano, inventariado pela Universidade de Caxias do Sul, né, foi reconhecido como patrimônio imaterial brasileiro e lhe foi concedido pelo IFAM e o Ministério da Cultura, em 2014, né, o título de Língua de Referência Cultural Brasileira. É a única língua de origem italiana reconhecida fora da Itália. E o Brasil é o único país que eu saiba, não tenho conhecimento de outro,
a reconhecer uma língua de raiz estrangeira como de raiz italiana como patrimônio imaterial. Eu desconheço, se alguém souber, pode me corrigir. Até acho que a própria Itália não reconhece o Vêneto como patrimônio italiano, né? Isso seria um passo muito importante para a Itália fazer assim. Então, como é o nosso reconhecimento, a gente não nega as nossas origens italianas, mas nós fazemos questão de afirmar a nossa identidade italiana, né? Que foi construída na realidade cultural e linguística brasileira. Então, quando dizem Talian, quando a gente diz Talian, nós estamos nos referindo a um patrimônio cultural brasileiro, respaldado por centenas, milhares de detentores e por uma legislação específica brasileira. E esse reconhecimento, mais do que um mero título, é uma declaração do governo federal, afirmando de forma oficial o dever do Estado brasileiro na salvaguarda deste patrimônio. Isso aí veio a coroar um trabalho intenso de mais de uma centena de radialistas, que são o símbolo da resistência. Os radialistas foram os fundadores da Sudita, que depois abriu as portas para demais difusores, congregando escritores, poetas, compositores, cantori, artisti de teatro, professori, linguisti e parlanti in general. Dopo de lá, começaram a ser percebidas as primeiras políticas públicas federais, estaduais e municipais. Tanto é que nós já temos no Talian 4 mestres de cultura popular, reconhecidos pelo Ministério da Cultura, 2 prêmios de cultura popular, um para a Sudita e outro para o grupo Misericolone, pelo Ministério da Cultura. Nós já temos 15 municípios brasileiros que co-oficializaram o Talian, 13 do Rio Grande do Sul e 2 de Santa Catarina. E, em primeira mão, ontem, Barão do Rio Grande do Sul co-oficializou o Talian e o Hanspik como língua co-oficial do município. Então, ele é o 13º município do Rio Grande do Sul a co-oficiar o Talian. E mais recentemente nós tivemos vários projetos culturais, vou citar só os que nós capitaneamos, porque devem ter tido outras contemplações, o Talian por aí, né? E dentre os quais eu destaco Língua Talian da Salvaguarda à Promoção do Conhecimento, Governo do Estado com a Prefeitura de Serafina, o projeto Talian per Ceie Grandi, Gramática e História, pela Lei Aldir Blanc, Governo Federal, e o projeto Cucanha, Escola de Talian, pela Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul, e mais recentemente, ainda em Caxias, o projeto Filó Formativi, também pelo, acho que é lei emergencial ali, totalizando mais de R$500 mil de fomento em políticas públicas para o Talian. Eu não estou aqui considerando o que o Estado de Santa Catarina ganhou, e nem também o que o Estado do Paraná ganhou, e também o que os outros projetos de Talian, tipo o Prêmio Rodrigo, que eu sei que receberam em Antônio Prado, né? E na esfera da iniciativa privada, nós temos um magnífico projeto expográfico do Memorial Santa Clara, que conta a história da cooperativa e do queijo. Ela é contada em Talian e português. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá. O resultado mais recente dessas políticas é a Gramática do Talian, com 4.500 libri impressi, bel che pronti, com 404 páginas, capa dura, colorida, com o miolo costurado, de altíssima qualidade, para iniciar a sua distribuição gratuita a partir do mês que vem. Já está lá na Lorigraf em Caxias. Para quem é curioso e conseguir invadir lá, pode já ver. Ela foi escrita e supervisionada por detentores, pós-doutores em linguística brasileiros. A Prefeitura de Flores da Cunha ou outras prefeituras podem, através de projetos e ações, solicitar exemplares que nós, com muita honra, cederemos gratuitamente para serem utilizados nas escolas. Nesta gramática está referendada e consolidada a grafia do Talian e a estrutura gramatical, né, que foi baseada numa pesquisa muito profunda de um século de literatura do Talian produzida no Brasil. Nos anos 90, os sistematizadores, né, que um está aqui, que é o Pozenato, do Talian, eram dezenas, entraram em acordo em uma forma acessível de escrita que pudesse manter-se comunicada com as raízes italianas,
mas visando também facilitar aos estudantes brasileiros com símbolos gráficos comuns ao italiano e ao português, democratizando assim o acesso para escrever em qualquer teclado de computador ou celular sem a necessidade de interfaces, já que muitos de nós somos meio analfabetos digitais. E a maioria dos detentores tem dificuldade com as plataformas digitais. Como foi falado antes ali, o Talian está muito vivo em quem já está quase partindo daqui, né? E ele está morrendo naqueles que estão nascendo, né, e recém-crescendo. O projeto Cucanha, a Escola de Talian, propiciará, além de aulas presenciais, aulas à distância numa plataforma digital através de um convênio que está sendo firmado ainda essa semana, e já está tudo pronto só para assinar ali a minuta do contrato, entre a Asudita e a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro, num formato de curso de extensão universitária. Isso está expandindo o Talian não simplesmente num espaço gaúcho, mas no espaço catarinense, no espaço paranaense, Espírito Santo e outros estados, e também para fora do Brasil, com certeza será acessível. A universidade vai dar todo o suporte pedagógico com 4 pós-doutores e 2 doutores em linguística, brasileiros, e mais 15 componentes detentores, que serão também ministrantes ou colaboradores nas aulas que serão ministradas. E além do suporte de tecnologia digital na plataforma Moodle, que muitos devem conhecer. Esse curso será disponibilizado, então, de forma gratuita a partir de maio a todos os interessados, maiores de idade, menores, né, brasileiros ou do exterior, através de aulas síncronas, videoaulas, textos e outras atividades, e as inscrições estarão abertas a partir de maio, sem limite de quantidade de alunos para se inscreverem, e será totalmente gratuito. Os alunos e os professores serão certificados pela Universidade Unicentro. Essa estrutura da Unicentro e da Sudita estará disponível para prestar, inclusive, assessoria aos municípios que quiserem implementar políticas e ações de salvaguarda da língua italiana, que é patrimônio brasileiro. Eu quero só deixar uma mensagem a altri lì che sapete parlare italiano. Alce la testa, stimeve de parlar italiano. Non ste avere vergogna, stimeve che è una ricchezza che non sappiamo di vero. Grazie per l'espacio. Grazie. Muito bom, Juvenal. Então, com bastante novidades também nessa parte, né, que pode ser aproveitada nas escolas. E com certeza a Natalina também está ali acompanhando, já sabe o contato, né, Natalina, depois Com certeza, também. Estaremos à disposição. Isso. O material está aí, nós estamos loucos para distribuir. Tá bom, obrigada, Juvenal. Convido então a Nedi também para dar sua contribuição, se ela tem sugestões, ideias que ela possa nos auxiliar aqui em Flores da Cunha, né, de formas da gente disseminar o Talian. Nedi? Tem que ligar o áudio, Nedi, ali. Ok? Isto. Allora mi ascoltei. Bom, cumprimento as autoridades do Executivo e do Legislativo, ao professor Fernando Menegatti, Juvenal, presidente da Sudita, e a todos os participantes desse encontro. Parabenizo a iniciativa da Comissão de Educação e Cultura, na pessoa da presidente Silvana De Carli, porque é sempre elogiável quando se discute as questões da comunidade com a própria comunidade. Parabéns pela iniciativa. Eu falo em nome do Comitê Nacional de Gestão da Língua Talian. Por que existe um comitê de gestão da língua Talian? Porque o Talian é bem cultural e é também bem jurídico. Então, quem solicitou o inventário, o reconhecimento e recebeu a certificação do Talian como língua de referência cultural brasileira, também é responsável pela sua salvaguarda e pela sua promoção. Então, por isso, existe o Comitê de Gestão da Língua Talian,
que é constituído pelas entidades que representam os legítimos detentores deste patrimônio cultural. O comitê não existe para dar ordens, nem para impor nenhuma verdade. Ele existe para discutir, aprovar e realizar ações estruturantes e estratégicas para as políticas de salvaguarda e promoção da língua talhã, como as que o Juvenal comentou há pouco, inclusive a parceria entre a Unicentro e o talhã representado pela Sudita. É esse o papel do Comitê de Gestão. E, além disso, ele existe também para orientar e dialogar com todos os interessados na língua talhã, seja a sociedade civil ou seja o poder público nas suas mais diferentes instâncias. E ele existe também, se for necessário, para esclarecer e defender o protagonismo e a titularidade dos seus legítimos detentores, começando sempre pelos seus atores locais. Então, nesse contexto, nós nos colocamos à disposição da comunidade de Flores da Cunha, junto ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, e também aos falantes do talhã, não apenas falantes, mas de todas as suas manifestações culturais ali em Flores da Cunha, para contribuir para que essa iniciativa de vocês e a lei de cooficialização, que já existe há anos, realmente seja um instrumento de valorização, de inclusão, de fazer bem para a comunidade, tá? E nós temos, a vereadora Silvana pergunta aí de sugestões, né? Eu acho que isso me lembra, tá? Me fez lembrar que no município de Camargo, a Prefeitura Municipal conseguiu o prêmio de boas práticas de gestão pública justamente com o projeto do talhã, tá? Que se chamou Preservação e Manutenção do Patrimônio Histórico e Material da Cultura e da Língua Talhã, né? Nós temos ações em muitos locais que podem ser levadas para conversar, né, para conhecimento, e vocês já têm história também para nós conhecermos. Não é só vocês receberem sugestões de nós, é que vocês também já têm coisas que foram feitas, e a iniciativa de hoje é, assim, muito, muito elogiável. Então, nós ficamos disponíveis, nos colocamos à disposição para dialogar e contribuir, para construirmos um processo e uma história que traga muita coisa boa, traga autoestima, traga desenvolvimento, traga resultados políticos e culturais para o município de Flores da Cunha. Muito obrigada. Gratidão, Nedi, pelas tuas contribuições, também de se colocar à disposição. Com certeza a gente vai usar de vocês, abusar, né, de todos que estão dispostos aí nos auxiliar. A gente sabe dessa trajetória toda que temos em Flores, e a ideia é agregar, né, e sempre continuar. E a partir disso, de que nós conversamos na comissão, é que também seja uma construção junto com a comunidade, né? Que não venha de cima para baixo, que no momento comece e depois no outro ano pare, que seja uma coisa que a comunidade sempre espere por aquilo, né? Que sempre esteja presente. Convido agora, então, a Loreni para conversar conosco. Grazie, buonasera a tutti. Então, cumprimento as autoridades todas já nominadas, e gostaria de fazer minhas as palavras do Juvenal e da Nedi, que me antecederam e falaram em relação ao talhã, né? Como já foi anunciado, eu sou linguista, eu não sei se vocês, e agradeço então a Silvana por não discutir língua aqui, porque me parece que isso é uma questão que a gente teria que de fato chamar quem estudou para isso, né?
E para se formar linguista, nós levamos pelo menos 10 anos de estudo, tá? São 4 anos de graduação, 2 de mestrado e 4 anos de doutorado, e aí sim a pessoa recebe o título de linguista, né? Bom, eu tenho trabalhado em universidades públicas, sou formada em universidades públicas, tenho atuado muito tempo em universidade pública, né? E tenho uma atuação também bastante grande com línguas minoritárias, especialmente as línguas eslavas, porque eu trabalho em uma região de forte colonização eslava, mas eu sou detentora do Talian também, a minha família é do Rio Grande do Sul, né? Eu nasci no oeste de Santa Catarina, por uma questão de imigração, né, dos gaúchos que foram para lá, né? E assim, me orgulho muito de ser detentora do Talian, uma língua brasileira reconhecida pelo IFAM, pelo Ministério da Cultura, como já foi muito bem apresentado, né? Então, assim, além da atuação na universidade, que, assim, eu sempre fiquei, de certa forma, com esse débito com o italiano, né? Eu sou formada em letras português e italiano na graduação, né? E sempre fiquei, de certa forma, com um débito com a minha própria etnia, né? E de 2017 para cá, então, eu fiz uma guinada, assim, para trabalhar diretamente com o italiano, orientando iniciação científica, mestrado, doutorado, né, na universidade, e também nós criamos aqui em Curitiba o CEVEP, que é o Centro de Estudos Vênetos no Paraná. Vocês devem estar estranhando assim, poxa, o nome Vêneto, num grupo de pesquisa, em um grupo de pesquisa de extensão, que envolve vários profissionais, não só linguistas, envolve historiadores, arquitetos, educadores, enfim, nós estamos num grupo, no CEVEP, de 42 pessoas, pesquisadores, alunos também, envolvidos nesse grupo, né? E, assim, na verdade, para nós é bem tranquilo, porque, assim, o Vêneto, como já foi pontuado, ele está dentro do Talian, porque o Talian, ele não exclui nenhuma variedade, né? O Talian, ele, como disse o Frei Convílio Costa, sabiamente, né? É a arca do Talian, né? Porque ele acolhe todas as variedades, né? E então, assim, eu acho que uma primeira questão importante, que talvez eu possa contribuir com Flores da Cunha, é nessa questão, assim, que ações o município quer desenvolver? São voltadas para qual língua? Para o Vêneto da Itália ou para o Talian, que é a nossa língua que os detentores falam? Eu acho que essa é a primeira questão bem importante que precisa ficar clara, né? Porque aí também depende quem pode, de fato, contribuir com ações, de fato, realizadas para essa língua, né? No CEVEP, nós já temos, então, várias ações concretas, né? Uma delas que a gente pode disponibilizar gratuitamente, se for do interesse do município, são livros didáticos que uma equipe de linguistas da Federal do Paraná e da Unicentro e de outras universidades que estão congregadas no CEVEP, né? Estamos já no estágio bem avançado de desenvolvimento desses livros didáticos específicos para a língua minoritária, para o italiano, né? Para o ensino, então, desta língua, né? Isso vem se somar, então, com todo o trabalho que já foi apresentado pelo Juvenal, né? Pela Sudita, né? No CEVEP também nós temos outras ações que temos feito, uma delas que é importantíssima também, é o próprio registro da língua, né? Que nós temos feito entrevistas sociolinguísticas com os detentores, né? Para nós termos, de fato, esta língua registrada, porque todas as pesquisas, elas precisam se pautar em dados concretos, né? Em gravações. A gente não pode imaginar o que o falante fala, né? Porque o que eu imagino é intuição, né? E isso, na maioria das vezes, não corresponde à realidade. Então, assim, nós temos uma base muito grande já de entrevistas feitas aqui no Paraná, né? Especialmente em Santa Felicidade, Colombo, Campo Largo e no oeste do Paraná, Cascavel e região, né? Porque também nós precisamos
nós, Paraná, né, precisamos registrar também as variedades do talhar que são faladas aqui, né, e que até então nós tínhamos muito pouca pesquisa desenvolvida aqui nesta região, né? Vocês sabem que o Rio Grande do Sul sempre foi pioneiro nessa questão do talhar, né? Graças, ainda bem, né, que podemos contar com todos esses estudos e essas ações que são desenvolvidas de muitos anos, né, de forma pioneira no Rio Grande do Sul, né? E assim, assim, nas questões de proposição, eu teria várias outras questões que eu posso contribuir, se eu e a equipe, né? Se vocês, assim, entenderem que podemos, né, contribuir, e eu fico à disposição também, então, no que eu puder ajudar. Agradeço a atenção de vocês. Nós temos agora mais 2 inscritos, tem o Edson e a Cibele também, e eu queria ver também os de flores, né, as associações de flores também que quiserem conversar conosco, né, para dar uma ideia, enfim. Nós estamos já quase em 9 horas, nós podemos dar espaço para mais essas 2 pessoas e também, se tiverem mais alguém aqui de flores, e depois a gente vai para os encerramentos. Pode ser assim, pessoal? Pode. Então, vai o Edson agora. Ok, buonasera a tutti. Eu não queria roubar o tempo se alguém tiver mais alguma fala dessas formais para fazer, então eu cederia o meu espaço, porque eu tenho mais um depoimento pessoal. Alguém tem que falar oficialmente pelo evento, aí eu cedo com prazer. Pode falar, Edson. Queremos. Ok, é rapidinho, é rapidinho. Na verdade, eu falo na condição de aluno do Fernando, né? Eu sou um dos privilegiados aí que está estudando o Vêneto com ele. Na verdade, cada um de nós tem uma história pessoal, né? Como é que chegou ao interesse pela língua vêneta, né? Eu nasci em Bento, cresci lá escutando o meu avô chaculando com meu pai, né? E só que naquela época, anos 60, a gente queria meio que se afastar do dialeto, entre aspas, né? Porque era a época dos Beatles. Acho que todo mundo sabe que a concorrência do inglês era violentíssima naqueles anos. E logo depois fui a Porto Alegre, fiz faculdade, né? Com 21 anos me formei, arrumei trabalho fora do Rio Grande do Sul, casei, tivemos 3 filhos, e a gente entra naquele liquidificador da vida, né? E o que eu escutava lá do meu avô ficou num passado distante. Aí, 60 anos, me aposentei, e aí digo, bom, peraí, o que ficou de passivo aí na minha vida? Coisas que eu gostaria de resgatar. Cidadania italiana, né? Entrei no curso de italiano do consulado, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro atualmente. O consulado oferece cursos de italiano, né, oficiais. Concluí esse curso, então, mas aí digo, eu aprendi italiano, mas não é isso, não é bem isso, né, que eu estava escutando lá na infância. E aí, através do Sandro, eu tive contato naquelas oficinas, né, e fiz um contato com o Fernando, foi um negócio espetacular, redescobrir o Vêneto, né, e assim, em seguida, ele fez a proposta do curso de maior duração, me inscrevi, matriculei, e estou aí muito feliz de estar interagindo com essa cultura aí que realmente havia ficado na minha vida como um passivo, né? E eu estou feliz de estar podendo recuperar isso agora, que eu tenho tempo à disposição. Parabéns a todos, né? A gente tem noção de que o âmbito, por mais esforço que haja, ele não vai ser total, né? Os interesses são variados das pessoas, mas eu diria que o grupo de pessoas que aderir vai ser um grupo de privilegiados, como eu me sinto agora. É um negócio muito bacana que está acontecendo, essa retomada do Vêneto aí. Parabéns a todos, abraço e obrigado por essa oportunidade, pessoal. Obrigada, Edson, pela contribuição. Com certeza tem muitas pessoas, acho que gostariam também de ter essa oportunidade. E depois, ao final, eu tenho uma pesquisa para mostrar para vocês que foi realizada aqui em Flores, ali no ano passado, na metade do ano passado, 297 pessoas do município responderam ela sobre o interesse ou não, né, de estudar italiano. Daí eu vou mostrar para vocês também. Cibele também. Buonasera a tutti. É um prazer eu estar aqui falando com vocês. Eu me sinto
quase que um pouquinho de Flores também, em função de trabalhar com 2 coros ali em Flores da Cunha. Eu sou de Veranópolis e eu também andei meio que na vibe do Edson, porque eu também sou dos anos 60 e a gente assim, tá tudo dentro da minha cabeça, em função de que os meus pais e os meus avós falavam e a cidade inteira, só que a gente acabava não falando. E assim, também morei fora de Veranópolis, fui para Porto Alegre, fiz faculdade, né? Mas só que eu tive a sorte de trabalhar com música. E a música me faz voltar a cantar em vários idiomas, né? A gente acaba, o canto coral, né, que é aquilo que eu pratico e trabalho com, faz com que eu tenha essa possibilidade de estar mais perto. Eu também estudei italiano, o italiano gramatical, mas aí a vida fez eu me encontrar com o Júlio Pozenato por causa dos coros, né? E assim me conhecer que o Júlio, além de ser um arquiteto e um super estudioso do italiano, ainda é músico, né? Toca, compõe, né? E aí, então, através desse contato com o Júlio, com o João Tonuski também, que é uma pessoa que não foi nomeada aqui, mas que é bastante importante, também já esteve em Flores da Cunha palestrando, enfim, né, em função das questões da cultura, e aí eu acabei estando mais perto disso tudo, assim, a música me envolveu. Então, eu quero dizer que eu sou da ponta desse iceberg aí de você, sabe, que eu vejo que tem muita gente que estuda muito, o Juvenal foi outra pessoa que eu tive um contato muito grande e que acabei conhecendo por causa de um projeto. Então, eu digo que eu sou da ponta, porque eu, além de estar trabalhando com coros, eu trabalho com as crianças na escola. Eu dou aula numa escola e, através do coro infantil e de estar trabalhando com as crianças, eu estou tendo a possibilidade de poder passar para elas, através da música, esse italiano. Então, isso é uma coisa muito boa. Além de trabalhar com coros de terceira idade, que são as pessoas que mais falam e que entendem, né? Tem um grupo de terceira idade em Bento, eu consigo passar para as crianças. Só que, então, eu estou envolvida em vários projetos. A gente passou também, falando em italiano, com a messa de ringraciamento do Júlio Pozenato, que agora vai ser gravada pelo projeto, pelo Aldir Blanc, do Fundação Marco Polo. A gente conseguiu passar com esse projeto, então é uma obra para harmônio e coro, dessa messa de ringraciamento. Esperamos poder estreá-la, né, ou estreá-la, enfim, em Flores da Cunha, em algum momento, depois que a pandemia passar. Mas, de qualquer maneira, ela vai estar gravada e vai estar disponível em plataformas né, de música livremente para qualquer pessoa escutar. Também eu estou com outro projeto que também envolve o italiano, que é um livro bilíngue infantil de duas é um projeto de 6 artistas, né? São 2 músicos, que é eu e a Damaris, uma outra professora de canto, e duas escritoras que estão fazendo livros infantis. Então, a gente vai fazer em português e em italiano. E esse livro vai ser história contada e cantada. Então, o Juvenal também está envolvido para fazer a tradução para a gente. A gente está procurando patrocinadores, porque ele já está, o nosso projeto está aprovado, mas precisamos de patrocinadores para que esse projeto se lance, né? Então, português e italiano, daqui a pouco a gente faz com outros escritores, quem sabe isso, né? Ele é um projeto piloto. E também, deixa eu ver o que faltou eu falar. Bom, eu quero parabenizar tanto ao Fernando pela ideia, porque eu acho que se a gente está multiplicando essa coisa de chegar perto do italiano, que seja, porque eu também estou indo para o lado do italiano, não sei falar, vou entrar naquela aulinha ali da Sodita, com certeza seria uma das alunas, e até porque eu preciso saber falar direito isso. Como eu disse, está tudo dentro da cabeça, mas a gente acaba misturando com o português, misturando com o gramatical, misturando com o espanhol, enfim, a gente acaba inventando uma outra língua própria, né? E eu acho legal a gente estar
uniformizando essa linguagem, sabe? Eu acho que quanto mais, melhor. Mas, de qualquer maneira, a ideia do Fernando é muito boa, porque quanto mais pessoas a gente contagiar com essa ideia, melhor, né? Eu acho que é isso. Então, eu quero deixar um abraço, desculpa não ter falado, ao prefeito, aos vereadores que estão presentes, as pessoas iluminadas que estão presentes também, e aos meus queridos de Flores. Tá com saudade, Cibele, né? Ah, tô mesmo. Então, tá. Valeu, profe. Tá aí. Isso aí. Vou convidar agora a Maria Inês Quilante, que ela é de Antônio Prado. Inclusive, eu estive conversando com ela no início do ano, né, para ver como é que era a experiência dela em sala de aula, porque em Antônio Prado eles dão o talhar e o italiano em sala de aula, e a Maria, que é a prof lá. Então, Maria, conta para nós também como funciona isso em sala de aula, para contribuir aqui com o nosso município. Bom, boa noite a todos. Cumprimento realmente a equipe de Flores da Cunha por essa iniciativa. De parabéns mesmo. Cumprimento a todas as autoridades presentes. Eu, devido ao tempo, vou realmente na prática. Então, aqui em Antônio Prado, desde 2010, nós temos italiano na escola hoje, em uma escola municipal. Até 2015, nós tínhamos duas escolas, mas devido a não termos pessoas para continuarmos na outra escola e eu estar sozinha, não consegui dar conta. 28 turmas, né? Hoje eu tenho 16 turmas de educação infantil ao 5º. Então, se trabalha o italiano e o italiano, porque eu vejo assim, eu sou assim muito defensora do italiano. A minha língua materna foi o italiano, hoje eu falo ainda o italiano, hoje eu tenho sotaque italiano, e tenho orgulho do meu sotaque. Então, eu faço como se diz, um paragone entre o italiano e o italiano, porque, principalmente em 2013, quando a minha filha esteve na Itália, eu vejo que ninguém quis saber se ela sabia ou não o italiano. Então, é importante nós sabermos o italiano, mas também eu não tenho estudo se isso é importante ou não é importante. Ninguém me disse, nenhum linguista me disse, você não deve fazer isso ou você deve fazer isso. Eu, Maria Inês, acho importante, porque no momento em que eles têm um conhecimento, eu sempre digo, além do Rio das Antas, né? Além do Rio Grande do Sul. Então, eu faço esse trabalho italiano e italiano com as crianças. Por exemplo, quando eu trabalho a música América América, La Bella Polenta, Massolino de Fiori, então eu amplio com conhecimento de geografia, de a própria história, a própria civilização. Então eu faço algo que não sei se está certo ou não está, mas no momento eu acho, e então esse é o meu trabalho em Antônio Prado com as crianças. Além de eu fazer parte da diversidade linguística do Rio Grande do Sul, do colegiado, além de ser presidente do Conselho das Políticas Culturais, e além de ser da diretoria do Círculo Vicentino, da Associação de Preservação do Italiano, envolvida em vários projetos, fui contemplada agora na Aldir Blanc, que é um trabalho com crianças e culinária. Eles vão gravar com receitas típicas italianas, no caso, mas falando italiano, vai ter crianças que vão gravar vídeos em italiano, vai ter adultos, porque daí sobre vários itens ligados a Antônio Prado, então adultos que vão falar em italiano. Então, assim, provavelmente em maio vai sair vários vídeos que surgiram na Lei Aldir Blanc, no Pra Cultura, no edital da Pra Cultura de Antônio Prado. Então, estamos envolvidos em vários setores e sempre preocupados realmente com a nossa cultura, com a nossa língua, porque eu digo, se as duas vivem, se as duas andam juntos, elas vivem, e se uma delas não anda, as duas vão morrer, tanto a cultura como a língua. Muito obrigada, devido ao tempo, fico por aqui. Obrigada, Maria, e obrigada pela tua atenção sempre comigo, né, de
Sempre tirar as dúvidas aí, trocar experiência. Sempre à disposição. Agora eu vou chamar a Chamila Carpegiani, que está aqui me assessorando nessa noite, né? Já que estamos estreando esse novo modelo de reuniões pela Câmara também, ela também quer dar uma contribuição. Boa noite. Travou. Está sem som. Sil, a gente não está ouvindo a Chamila. Fala então, dá para ouvir. Agora vocês me escutam pelo da Silvana? Agora sim. Sim. Agora sim. Tá. Eu queria comentar, até também como comunidade, né? Eu sou jornalista, mas também sou uma pessoa bastante ativista e produtora de arte e cultura também. Trabalho com dança hoje. Primeiro, eu queria comentar que, como jornalista, eu fui acompanhar uma vez uma peça, fui cobrir uma peça do Misericone, que era a Lesónia Curiosa. E eu não sei falar italiano. Eu sempre falo que, apesar desse sotaque, é uma vergonha que eu não saiba falar italiano, porque todo mundo percebe o meu sotaque, mas eu não sei falar. Então, está na hora de aprender. E eu comecei a assistir a peça e eu fiquei um pouco desesperada, porque eu precisava contar aquela peça no jornal. E foi acontecendo e quando eu vi, eu entendi tudo. Então, o que eu quero dizer é que a arte é muito importante nesse sentido também, né? A expressão do teatro me ajudou a compreender o italiano. E eu me lembro de algumas palavras como primoça, que até hoje eu não sei o significado, mas que está guardada. Agora alguém pode me ajudar aqui com o significado. E eu queria falar de uma outra questão que é mais singela, mas que acho que muito do que foi falado aqui hoje, que é isso de preservar uma coisa que é antiga, de unir o novo e o velho, né? De juntar essa linguagem antiga, de levá-la para as crianças. E é bem pessoal, até meu sogro fala muito em italiano com o meu sobrinho de 2 anos. E essa semana ele ganhou uma máquina, uma patrola, e ele olhou para a patrola e ele falou: ela quer brincar com o Lu, que o meu sogro fala muito com ele. Então, era uma palavrinha, ele com 2 anos hoje falou em italiano, mas eu achei bem emocionante, sabe? E eu acho que essa é a aproximação que a gente quer com esse tipo de encontro, né? Que isso aconteça mais, né? Que o novo e o velho se aproximem para que essa cultura possa ser preservada. Era só essa contribuição. Obrigada, Chamila, e obrigada também pela assessoria aqui, né? Nós estamos aqui na Câmara, as duas, organizando essa reunião hoje. O Sandro também gostaria de dar uma palavrinha, Sandro? Sim, 2 palavrinhas rapidinho. Boa noite a todos, né? Prefeito municipal e demais autoridades. Então, nós aqui em Bento tivemos uma pequena experiência com o Vêneto, foi muito bom, o pessoal buscou bastante, porque é uma coisa diferente, única, não tinha. Nós temos as restrições financeiras que são complicadas, né? Como parte do Círculo Trentino, nós atuamos com atividades culturais diversas, na cultura italiana no geral, não só tirolesa ou trentino, né? E o Vêneto, muito importante. O Talian também, muito excepcional, importante. O Caminhos de Pedra, aqui de Bento Gonçalves, que é um parceiro bem atuante conosco, praticamente é o único local onde se ensina o Talian aqui em Bento. É a segunda língua oficial da cidade também, mas não se tem quem ensine, praticamente. Acho que só tem uma pessoa no Caminhos de Pedra, a Mirna, e talvez tenha mais uma pessoa na cidade, mas eu não creio. Então, a municipalidade, o secretário de Cultura gostaria de ter aqui aulas do italiano, mas não se consegue porque não tem realmente pessoas, né, que ensinem. Essa é uma dificuldade. Da minha experiência que eu tenho, tanto com o Vêneto como o italiano, o que eu vejo a necessidade dessa oficina, desse curso online, agora em maio, nós vai ter a Sudita, né? Isso sim é muito importante, porque possivelmente possa talvez criar novos professores, ensinantes, aqueles que ensinam. Precisa disso, né? Meia dúzia espalhada no estado não vai atender a todas, né? Esse é um problema grande que você tem quem ensina. Então eu creio que essas oficinas, esses cursos, se tivesse uma forma de fazer elas de forma online,
chamam hoje em dia de EAD, que é ensino à distância, mas que seja mais de forma informatizada. A pessoa chega lá e já tem a sua aula pronta. Essa é uma maneira de ter tipo um banco de dados, algo mais firme, pronto, que não dependesse tanto 100% de professores, porque hoje em dia não se tem os professores. Esse é um problema aqui em Bento, a cidade cresceu muito, está se perdendo muito a raiz, o dialeto, o italiano está se perdendo bastante, o Vêneto seria o mais antigo, então é muito difícil o gestor público ter a vontade, muitas vezes, de estar oferecendo isso, um resgate, um retorno para a comunidade, mas não se tem quem ensine. Então, talvez focar também em pessoas que possam ensinar. Eu acho que isso é muito importante, né? Para nós, em Bento Gonçalves, se gostaria de ter oficinas, recursos do italiano, mas tem essas limitações realmente. No princípio seria só isso, né? Deixo aí um convite ao pessoal de Flores da Cunha, que quiserem aqui visitar Bento Gonçalves. Fica sempre aberto o convite. Nós temos o Ponto de Cultura Vale dos Vinhedos, onde trabalhamos realmente o resgate da cultura italiana, né? E agora vamos tentar ver alguma coisa na parte da língua italiana oficial via videoconferência com parceiros, outros círculos, né, no mundo, e principalmente da Itália também. Obrigado. Legal. E boa noite, vamos em casa. Legal, Sandro, muito obrigada. O Júlio Pozenato teve que sair, vocês viram o recadinho que ele deixou ali no lado, né? Nem vou me atrever a ler, porque... Ou vou treinando já, né? Posso ler para ti, Silvana? Leia, Nata. Mi reporta uns trucom. Então, a mesma expressão que o prefeito usa, né? Uhum. Eu deixo para vocês um abraço e me desculpo, porque agora eu preciso desligar. Que esmorzar se diz muito, né, em italiano, que é esmorzar qualquer coisa, aquilo que se apaga ou se desliga, né? Stiamo bem e portiamo avanti il nostro italiano. Fiquem bem, fiquemos, né? Fiquem bem e levemos adiante o nosso italiano. Ótimo. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu achei muito importante, muito válido as contribuições de todos. Foi um bate-papo leve, né? É uma coisa assim que acho que vem do coração mesmo, né? A vontade que todos têm de que essa língua continue viva. Então, eu quero agradecer a presença de todos que contribuíram, também deixar a comissão aberta, se quiserem, tu pode colocar o e-mail aqui da Câmara, Chamila, se alguém quiser mandar por e-mail alguma sugestão também que não quis falar aqui agora, né, no aberto. E daí convido também o nosso prefeito para encerrar esse encontro conosco, dando aí o seu agradecimento também a todos que estiveram presentes. Obrigada em nome da Câmara, da comissão, dos vereadores que estavam presentes, também colega vereador Diego, vereador Clodo, Vitório também. Obrigado, e estamos aqui abertos a construir esse debate e provavelmente vamos fazer novos encontros e serão avisados sempre, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Obrigado também, Silvana, grazie, né? Grazie a tutti. É uma alegria, como é bonito a gente ver essa diversidade, né? É o italiano, é a vêneta, e tudo que se fala, né? A cultura, a música, a arte, tudo que forma esse conjunto tão bonito. E o Juvenal, né? Como é bonito escutar ele falando, e essa peculiaridade do italiano que parla com le mani anche, né? Fala com as mãos também, né? A gente está sempre com esse movimento, né? Isso é a nossa característica, é a nossa história que se aflora, né? Eu fiquei encantado escutando também o Fernando comentando. Então, como é bonito essa diversidade, mas que se complementa também e que vem da nossa raiz, né? E traz a nossa história consigo. Então, nós agradecemos muito todos os que estiveram presentes, colocamos o nosso município sempre de portas abertas, né? Alguém falou do sotaque, né? Quantas vezes nós fomos, às vezes até ridicularizados por causa do sotacão, né? Que nós temos junto, mas como é bonito também a gente ver isso agora cada vez mais presente, muito mais
valorizado, né? Os meus filhos antes vieram aqui no colo, não sei se alguém percebeu, mas foi bem no momento que o Juvenal estava falando, né? Então eles correram aqui para escutar, né? E a gente precisa fazer esse exercício. E com certeza na nossa educação também inserir, né, a de Antônio Prado, que trouxe a experiência, também outros que trouxeram. Como é bonito, como é bonito. Então, nosso município de portas abertas, venha qua no Trento, né? E vamos acolher vocês sempre muito bem. E se vierem, por favor, conversem em italiano conosco, que com certeza vai também fazer um grande diferencial. Então, venham conhecer, quem não conhece, talvez, o nosso município, venham aqui, que com certeza temos muito também a aprender e muito a ofertar para todos vocês. Então, nossa gratidão, um grande strucon a tutti e uma boa noite. Obrigada, prefeito. Boa noite. Abram as câmeras, pessoal, para a gente fazer o registro, uma fotinho, quem está com ela fechada, se quiser aparecer na fotinho aí. E, Fernando, mais uma vez, gratidão, né, pela tua disponibilidade em conversar conosco, passar a tua experiência também. Estamos muito gratos a ti, tá, Fernando? Gente, vamos fazer uma fotinho aí com todo mundo, então? Olha ali, ó. Deixa eu ver, a Beatriz e a Denise, se quiserem aparecer também para dar uma ligada. Depois eu posso mandar por e-mail, que daí eu consigo pegar. Opa! Agora estão os dois microfones. Daí eu mando por e-mail para a lista também, para todos terem. Então, só preciso de um tempinho para conseguir pegar as duas telas aqui. Todo mundo, a maioria abriu. Jamila, eu esqueci de mostrar a pesquisa, né? Eu vou colocar aqui para o e-mail de todo mundo para ver. Não, pode mostrar agora. Pode mostrar agora. Estou curioso para essa pesquisa. Pode mostrar agora, estou curioso para essa pesquisa. Dá para mostrar rapidinho? Eu vou botar aqui o arquivo, então, na tela. Deixa eu fazer print, já que nós estamos nessa, Tá. para não perder, que está todo mundo com a câmera aberta. Força, força. Só força. Eu tinha me esquecido. Eu tinha me esquecido de falar de uma música que eu vou cantar agora no próximo encontro de regentes. Vou fazer o povo todo cantar uma música do Juvenal, o funk italiano. Hostia. Eu vou divulgar do pessoal ali de Flores para vocês participarem também, aprenderem o pum, tchá, tchá, pum, tchá, pum, tchá, pum. Pessoal, aqui, essa pesquisa foi realizada no ano passado pela Vera, que inclusive está nos acompanhando, né, a Vera, nessa nossa reunião, e pela Thelma. Foram entrevistadas de forma online, então, 297 pessoas. Aqui nós temos a faixa etária, né, dos respondentes, e a maioria dos respondentes, então, foi acima dos 50 anos, 25% aproximadamente. As profissões, nós perguntamos, né, de todos eles, os bairros onde moravam também. E aqui a pergunta, né, o italiano é a língua oficial do nosso município. Queremos saber se você fala e compreende bem o italiano. Então, 36%, né, dos respondentes disseram que sim. 12% disse que compreende, mas não fala. 36% disse que compreende e fala alguma coisa. 10% teria interesse de aprender a falar e 4% não demonstrou interesse. Você concorda que o italiano deva ser incluído na grade curricular nas escolas públicas e particulares de Flores da Cunha para a preservação da nossa cultura? Quase 77% concorda e 23% não concorda. Se tivesse um curso de italiano em Flores, você faria? 57% disse que sim, 43% que não. Se esse curso fosse oferecido de forma gratuita, 42% faria. Se houvesse alguma ajuda financeira, 31% faria. Então, de qualquer maneira, nós teríamos aí mais de 70% que gostariam de fazer o curso, né? Não, 100%, porque aqui pagaria integralmente mais 25%. Então, se tivesse o curso, eu acho que nós teríamos também pessoas para fazer, com certeza. Você sente saudades dos encontros de Filó? 58% disse que sim, 8% disse que não e 33% nunca participou do encontro de Filó. Também elas perguntaram, você acha que o italiano e o Filó poderiam atrair mais turistas para a nossa cidade? 92% disse que sim. Meu Deus. Oi? Muito bom esse índice, né?
O turismo aliado, com certeza, né? A nossa cultura dá certo. Se a cidade tivesse eventos de filó mais frequentes, você participaria? 41% disse que sim. 42% sim, e convidaria toda a família. Então, 80% iria nos eventos de filó. 16% disse que não. Com que frequência você iria nesses encontros, se tivesse? 20% uma vez ao mês, a cada 2 meses, a maior parte, né? Então, também não é uma coisa que dá para ser tão frequente ainda num primeiro momento, né? E aí depois eles deixaram sugestões escritas. Então, essa foi a pesquisa apresentada por elas, né? Que elas compartilhamos aqui os dados, também podem ser analisados de outra forma, né? Melhor, mais adiante, mas também agregam aí na discussão, então, desse debate de hoje. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, vamos nos manter informados, né? Se comunicando as próximas atividades, tá? Contamos sempre com vocês. Obrigada, pessoal, e boa noite. Por favor, compartilha com a gente essa pesquisa, que ela tem um valor muito importante científico, né? Sim, ela foi feita aqui em Flores, mas ela pode ser replicada também em qualquer local, né, também. Acho que a metodologia é interessante. Tá bom, então. Obrigada, pessoal. Até mais. Só um segundo, falando em pesquisa, Antônio Prado, em 2018, fez o censo das línguas, mais que 82% dos pradenses ainda falam ou entendem o italiano. Então, essa é a importância de nós continuarmos fazendo esse trabalho, né? Então, 82% é um índice muito alto de ou eu entendo ou eu falo, né? Verdade. Então tá, pessoal. Obrigada, tudo de bom. Obrigada, tchau. Notte. Eu não sei Notte a tutti. Notte a tutti, grazie. Boa noite. Piacere grande conhecer. Boa noite. Boa noite. Notte, buonanotte. Buonanotte a tutti. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Buonanotte. Grazie a tutti.